Bem-vindos, queridos torcedores apaixonados. Hoje, O Flamengo teve episódios bizarros que vão de discussão de jogador com dirigente, de um soco na boca dentro do vestiário, e essa semana dirigente brigando com o torcedor no shopping. Você, como capitão da equipe, eu queria que você avaliasse o quanto esses fatores atrapalharam, porque por mais que todo mundo no Flamengo dizia que estava tudo bem, depois do lance do Pedro, vou falar que foi um dos maiores assim, que aconteceu, o Flamengo sai da Libertadores. O Flamengo era vice-colocado no Campeonato Brasileiro naquela ocasião. O Flamengo hoje é sétimo colocado fora da zona de classificação para a Libertadores no ano que vem. E hoje, infelizmente, o Flamengo perde aí a final da Copa do Brasil. O quanto esses fatores atrapalhou a temporada do Flamengo? Lógico que acaba mexendo de uma certa maneira, mas a gente não pode jogar tudo na conta disso, né? Quando chega dentro de campo, a gente tem que fazer a nossa parte. Temos a nossa responsabilidade como equipe, como atletas que defendem essa camisa gigante que é do Flamengo, e temos que continuar olhando para frente, dividindo a responsabilidade e sempre botando a cara, porque o respeito por essa camisa não pode faltar em nenhuma partida, em nenhum treino. Por isso que deixamos tudo, fazemos tudo pelo Flamengo, né? Infelizmente os resultados não são o que a gente quer, não estão sendo como a torcida merece. A gente tem que levantar a cabeça e tem o resto da temporada, né? Então não podemos deixar em nenhum momento esses jogos falta deixar cair ou achar que já acabou a temporada, porque temos que ter sempre muito respeito pela camisa do Flamengo. Você acha que tem clima para o São Paulo continuar? Ele está com a gente, a diretoria sempre toma essas decisões, mas, como eu falei, nunca foi do feitio do caráter dessa equipe de jogar a responsabilidade em uma só pessoa. Temos os nossos erros, a gente tem que assumir a responsabilidade nos jogos. O São Paulo nos trouxe até aqui na final da Copa do Brasil, então tem seus acertos, tem seus erros, como a gente vai continuar respeitando e botando a cara pelo Flamengo, enquanto eles estiverem com a gente, enquanto eles forem nosso treinador. Isso. Semana passada a gente viu você mandando na semana passada a gente viu você mandando um beijo na coletiva do Dorival. Mandei hoje de novo, falei com ele. Ele é um cara que eu gosto muito, conheço ele desde meus 17 anos, sou muito grato a ele. Ele me pediu a camisa também lá no jogo do Maracanã, enviei a camisa para ele. Hoje também dei parabéns para ele. Ele é um cara que eu gosto muito e aonde eu encontrá-lo eu vou tratar com o maior carinho do mundo. Gabriel, você falou sobre colheita. Você falou sobre colheita e planta, né? Sobre colher o que está plantando. Você acha que faltou alguma coisa que vocês precisavam fazer durante esse ano? Vocês acham que vocês estão também colhendo o que vocês plantaram? Está justo o resultado? Não, justo nunca é. Se eu falar por justiça, a nossa campanha na Copa do Brasil foi incrível. Tiramos o Fluminense, o Grêmio, o Atlético Paranaense. Num jogo de 4 tempos, talvez 3 fomos melhores que o São Paulo. Então, creio que justo não. Porque a gente tenta trabalhar para poder colher títulos. Dessa vez não foi possível. Não quer dizer também que tudo está errado. E também quando ganha não quer dizer que tudo está certo. A gente precisa trabalhar para poder melhorar e voltar a disputar títulos, que é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente faz. Se a gente chegou aqui também foi por mérito nosso. Se a gente chegou no Mundial foi por mérito nosso. Se a gente chegou na Recopa, na Supercopa, foi porque ganhamos alguma coisa. Então temos que seguir trabalhando para, quem sabe, ano que vem ou até esse ano mesmo no Brasileiro, sair campeão. Gabriel, você acha que o São Paulo é a cara do campeão? Como é que... Eu acho que sim, que é um estilo ofensivo, um estilo que a gente tem tentado diariamente aprender mais e mais com ele. Então, o treinador que tem ajudado a gente tem também dado o máximo para poder ajudá-lo também. Gabriel, no ano passado e nos outros anos, em 2019 a gente teve aquela virada contra o Emelec, no ano passado teve aquela virada contra o Galo. Esse ano parecia que aconteceria isso naquele jogo contra o Fluminense, porém não aconteceu. O Flamengo ele oscilou muito esse ano. Jogos bons, jogos ruins, e hoje a gente chega numa situação fora da zona de classificação para o G4, para a Libertadores, no Brasileiro, e perdemos todas as competições que jogamos. Para você, o que faltou para o Flamengo esse ano para ter essa virada de chave assim na temporada e conseguir recuperar uma temporada? Assim, eu acho que quando perde as pessoas criticam muito, né? E como eu falei, se a gente chegou aqui por mérito nosso também. Claro que a gente queria vencer todos os campeonatos, é o que esse time faz, vencer tudo.
mas às vezes também não é possível. Precisamos sim ter um balanço sobre tudo que aconteceu, pré-temporada, depois troca de treinador. Nós também, como jogadores, precisamos pensar individualmente, coletivamente, para poder vencer, que é o que a gente mais quer. Gabriel, você falou agora um pouco sobre a campanha da Copa do Brasil, que de fato foi muito boa do Flamengo, apesar de não ter vencido a final. Mas se a gente olhar principalmente aí o Campeonato Brasileiro, o Flamengo oscila bastante. Por que você acha que isso acontece? Essa oscilação no Brasileiro? Eu acho que todo mundo oscila. Quem não está oscilando é o Botafogo. Em 2019 também, nossa primeira fase, a gente oscilou, depois no segundo turno, né? Aliás, a gente não oscilou. Oscilar é normal. Eu acho que a gente tem que tentar, ao máximo, vencer jogos e para poder chegar o mais alto possível. Mas creio eu que agora também o Botafogo está oscilando e é normal do campeonato, são 38 rodadas. Se a gente ganhar todas, é claro que a gente vai ser campeão muito mais fácil. Como eu falei, a gente tem que, eu acho que como equipe, talvez oscilar menos e com os resultados virem que vai ajudar bastante. Como é que tá a questão da sua renovação? Tá no nosso horário. Como é que tá a questão da sua renovação de contrato? A torcida vem criticando bastante a sua temporada. A gente até falou sobre isso na Argentina, sobre as críticas em cima de você em relação à sua forma física, sobre o ano. Você tem pensado nessa renovação de contrato? Como é que você tem encarado também essas críticas? Sobre mim, eu acho que as críticas, entre aspas, são injustas, mas eu faço parte de uma engrenagem. Quando a engrenagem não dá certo, eu também não vou dar. Então, eu faço parte de uma equipe e realmente quando a equipe vai bem, é claro que as individualidades aparecem. Como eu falei, a gente precisa melhorar coletivamente para poder melhorar individualmente para as coisas acontecerem. Sobre a minha renovação, faz muito tempo que está sendo conversado. Como sempre, acho que desde o Mundial está sendo conversado. Como sempre, sem pressa nenhuma. Eu quero o bem para mim, também quero o bem do Flamengo, é isso que eu mais quero. Você quer ficar? Eu acho que tem que ser tudo conversado. Eu acho que se haver uma coisa certa entre as duas partes, vai ser muito bom. Eu amo o Flamengo, eu amo morar no Rio, eu amo a torcida do Flamengo. Eu sempre falo que sou muito feliz onde eu tô. Se for da vontade de Deus e também do Flamengo, é claro que eu desejo ficar. Qual é o patamar, né? Esse título eleva ainda mais o patamar do Dorival, porque ele é um cara muito discreto, né? Aliás, na coletiva, na entrevista ali pós-jogo, ele já demonstra isso, ele não demonstra qualquer tipo de mágoa com o Flamengo, nenhum tipo de chateação, ele nunca entrou nessa seara, pelo contrário, ele fala que respeita muito o Flamengo, que o Flamengo está no coração dele. Uma cena muito bonita a gente viu também dele consolando os jogadores rivais, o Arrascaeta que estava ali muito chateado, claro, Bruno Henrique chorando, ele abraça os jogadores, então ele tem esse perfil muito conciliador, muito discreto. Diga, Renato. Desculpa, Casagrande, deixa eu só ressaltar isso. Essa cena, depois do jogo e depois na entrega das medalhas, como ele foi carinhoso com todos os jogadores do Flamengo e todos os jogadores do Flamengo com ele, derrotados, se abraçavam no pescoço dele, choravam no ombro dele. Imagina se alguém falou alguma coisa com o Sampaoli depois desse jogo. Isso foi muito simbólico, Casão. Então, eu acho o seguinte, o Dorival, ele não elevou o patamar dele, ele só confirmou o patamar que ele realmente está e que é pouco reconhecido por desinteresse de muita gente e também por ele não ser um cara do marketing, nunca vai ser, porque não faz parte do perfil dele. Ele não tem nenhum jogadorzinho de seleção brasileira fazendo propaganda para ele. Ele não tem nenhum jogador que dá entrevista e fala assim, porra, o Dorival tem que ser treinador da seleção brasileira. Não tem nenhum jogador que faz essa propaganda pra ele, porque ele é discreto, ele é na dele. Ele também não pensa nisso. E eu acho esse tipo de cara importante pro futebol. Eu acho que esse tipo de pessoa, como o Dorival Júnior, com todo o conhecimento que ele tem de futebol, com toda a força que ele tem para montar a equipe, para fazer um ambiente ficar legal, o modo que ele trata os jogadores, e ele ser um cara na dele, das antigas. Ele é das antigas, mas ele não é antiquado. Ele é das antigas do quê? Ele não usa redes sociais e nem precisa de jogador badalado fazendo propaganda para ele.
para ele ser treinador da seleção brasileira. Se ele, para ele merecia ser o treinador da seleção brasileira pelos títulos que ele ganhou nos últimos 2 anos. Não porque jogador da seleção brasileira faz propaganda para ele ou fica pedindo para ele ser treinador da seleção brasileira. Não pedindo para ele, pedindo para presidente da CBF, nas entrevistas. Então, talvez ele nem chegue a ser treinador da seleção brasileira um dia, mesmo merecendo essa oportunidade, porque ele não é do marketing, ele não é das redes sociais, sabe? Ele não é da selfie, ele não é da TikTok, ele não faz dancinha, né? E quem faz dancinha não curte o Dorival, né? Porque o Dorival é um cara na dele, centrado, focado. Então, é isso. A diferença é essa. Ele ganhando esse título não muda patamar nenhum do Dorival. Ele já estava nesse patamar, gente. Ele foi campeão 2 vezes no ano passado. Ele entrou nesse ano com 2 títulos nas costas. Mais um título para ele só confirma, tá vendo? Como ele é bom treinador. Tá vendo? Como ele merecia ter tido a chance na seleção brasileira quando o Tite saiu. Só confirma. Não aumenta nada. Ele já tá no patamar alto. Ele é o melhor treinador brasileiro nesse momento, como o Renato falou. Não tem nenhum treinador brasileiro com esse currículo recente do Dorival.